Então, boa noite, pessoal. Salles Guilherme, editor do site Voz do Pará, para mais uma transmissão aqui com vocês. Hoje com um convidado muito especial, que é o nosso amigo e jurista Heran Solon. Boa noite, Heran. Como você está, meu amigo? Boa noite, Ronildo. Boa noite, amigos e amigas. Com grande satisfação, muita alegria que a gente está aqui hoje nessa nossa conversa, com esse bate-papo. E eu espero que a conversa seja bem proveitosa. Bom, legal. O tema é bem interessante. É a política aí paraense e misturado com a política nacional, que é a guerra entre Helder Barbalho e Jair Bolsonaro. Então são duas figuras assim, muito faladas no campo político brasileiro, e este aí é o intuito de nós promovermos aí essa conversa. Bom, antes de nós iniciarmos, como de praxe, vamos aqui apresentar para o pessoal aí o nosso site, o vozdopará.com.br, onde você tem aqui acesso às principais notícias do estado, do Brasil e do mundo, com temas bem variados. E realmente aqui nós só encontramos notícias que sejam relevantes. Nós não costumamos fazer os nossos leitores perderem tempo com coisas que não têm nenhuma relevância, certo? Então, de igual modo, vocês também podem aqui acessar o nosso canal, que é o Voz do Pará, se inscrever, marca o sininho aí de notificações e comentem, curtam, compartilhem o nosso conteúdo, porque o Voz do Pará é um canal que só cresce com você, certo? Então, obrigado a todos aí pela presença e, como nós já apresentamos, vamos para a nossa conversa, correto, Heran? Correto, Ronildo. Bom, gente, então antes de nós começarmos essa conversa, eu entendo assim que é bem interessante, quem estiver aí online vai às vezes ficar até chocado com a política paraense, mas enfim, é o que a gente precisa tratar, então vamos lá, né? Fernandes Oliveira já está por aqui. Boa noite, Fernandes, obrigado pela companhia mais uma vez. Então, vamos ver, pessoal, inicialmente aqui um vídeo do pai do governador Helder Barbalho, do senador Jader Barbalho, e depois a gente então começa. 5 de outubro de 2001, o senador Jader Barbalho renunciou ao cargo. No ano passado, Barbalho iniciou um bate-boca com Antônio Carlos Magalhães. O motivo era a sucessão da presidência do Senado. Jader concorria pelo PMDB. A CM não concordava. Eu tive pena de dizer assim a manchete do Estado de São Paulo: o Pará agora só tem ladrão, louco e traidor. Está aqui a manchete. Vai sobrar sangue para todos os lados. Basta lembrar a frase de ACM, publicada no Jornal do Brasil, sobre como ganharia uma determinada eleição na Bahia: com o chicote numa mão e o dinheiro na outra. Durante meses, houve acusações mútuas. Numa delas, Antônio Carlos Magalhães, em uma carta enviada ao presidente Fernando Henrique, afirmou que Jader estaria envolvido no desvio de mais de 100 milhões de reais da Sudam. Vossa Excelência esteve ligado a alguns dos personagens envolvidos no escândalo da Sudam. Em 14 de fevereiro de 2001, Jader Barbalho foi oficializado presidente do Senado. O fim da disputa pelo cargo não foi o fim das acusações. Eu fui trocado pela Anicé. Não, a Anicé é sua. O processo é seu. Fique com a Anicé, fique com a Anicé, fique com o processo, que a Anicé e o processo são seus, senhor presidente. Quando olhar o processo, ela é bem melhor que não concedi a paz. Fique quieto, não concedi a paz. Quando eu ouvi calado, ouça calado aí. A CM se lançou numa guerra contra Jader e, mesmo sendo investigado pela violação do painel eletrônico, não parou de atirar contra o presidente do Senado. Jader era a bola da vez. Um mês depois de a CM renunciar,
uma reportagem da revista Isto É mostrou uma série de irregularidades na época em que Jader era ministro da Reforma Agrária do governo Sarney. Em agosto, esquenta o caso Bampará. Um relatório do Banco Central fez o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, pedir ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito. Nas investigações ficou provado que durante o mandato de governador, Jader havia desviado 10 milhões de reais do Bampará. Em setembro, o Conselho de Ética do Senado aprovou a abertura do processo contra o político paraense. Há provas até para prendê-lo, que dirá para caçá-lo. Em 5 de outubro, encurralado, Jader Barbalho renunciou para não perder os direitos políticos até 2011. O povo do meu querido Pará, soberanamente, é quem decidirá sobre minha permanência na vida pública. Esse episódio aí do embate com Antônio Carlos Magalhães é algo emblemático na política. Sempre quando surgem qualquer embate na política, a gente lembra dessa situação do Jader com Antônio Carlos Magalhães. A família Barbalho, eles cresceram na política. Existem alguns aspectos que a gente deve avaliar, né? Cresceram na política e também cresceram empresarialmente. Foi algo concomitante na carreira dos Barbalhos, né? Um aspecto que a gente deve analisar, que há um engajamento forte da família Barbalho na política, e se a gente for olhar a oratória, é uma família que tem domínio na oratória. Eu lembro, assim, eu muito criança, eu nasci em Jacundá, e via aquelas pessoas mais idosas admirar o Jader. Eu lembro de senhoras que admiravam, que achavam, ele fala muito bem, e de fato, eles têm muito domínio na oratória. E em volta disso, existe uma série de polêmicas, né? O Jader já respondeu vários processos, teve situações assim, bem peculiares na trajetória política deles. Certo. Quem não se lembra, dos cartazes do Jader Barbalho na casa dos nossos avós, dos nossos tios. Então é uma família que sempre foi marcada pela eficiência na comunicação. Assim, você entrava na casa de qualquer pessoa, até de pessoas desconhecidas, poderia ser uma casa muito pobre, mas lá tinha um calendário do Jader Barbalho, né? Então é uma família realmente que traz aí uma grande proximidade com a comunicação, e tem grupos de comunicação muito grandes, como é o Diário Online, o DOL, o antigo Diário do Pará, a Rádio Clube do Pará também, é um grupo de comunicação do grupo Barbalho, a RBA TV aqui em Belém, correto? Correto, sim. Eles eram acionistas na TV Tapajós, que é afiliada da Rede Globo, lá de Santarém. Assim, existe realmente um poderio nas comunicações muito grande, né? Isso é inegável. Certo. Tem inclusive um processo aí, em razão dessa tal de TV Tapajós, que o Jader sofreu, certo? Então é uma família assim, muito no campo empresarial da comunicação, e uma família muito política. Nós percebemos que tanto o Jader sempre foi da política. Ao contar a própria história dele, o senador relata que ele começou com grêmios estudantis e, enfim, depois foi para o DCE da universidade, e depois também, sim. Se for analisar, por exemplo, o Jader se inseriu na política, a esposa, na época, a Elson Barbalho, se inseriu junto, ela é deputada hoje. Ele é casado com uma deputada, o filho é governador, o sobrinho, o criante, é deputado também. Então, se tu for observar, toda a família está envolvida, né, na política. Eu lembro que
Eu nasci em 84, a primeira eleição para governador do Jader concorreu foi em 82. Eu morava em Jacundá, meu pai, nós morávamos em Jacundá, eu não tinha nascido, meu pai morava em Jacundá, e ele disse que o Jader surgiu com muita força na política. Ele já tinha alguns mandatos de deputado federal, tinha sido já deputado estadual, já tinha alguns mandatos de deputado federal, e na época concorreu para o mesmo estado, ganhou na época. Então, assim, naquela época, ele era visto como a esquerda, na época ainda era MDB, se eu não me engano, ele era visto como a esquerda do MDB na época. Certo. Ele era visto como a esquerda do MDB. Já nasce, digamos, no campo progressista. Há falas aí, há rumores de que o senador Jader Barbalho, a família Barbalho em si, é muito ligada ao ex-presidente Lula. E diz que eles guardam uma certa proximidade. Inclusive, houve uma ocasião em que o Lula veio aí e beijou as mãos do senador, e isso gerou até alguns comentários, mas enfim, né? Mas enfim, então a família toda de políticos. O Helder também começou como vereador, depois ele foi prefeito de Ananindeua, que é um município bem grande na região metropolitana de Belém. Foi inclusive prefeito por 2 vezes. Depois foi ministro também da integração. Fui deputado estadual também, Ronildo, nesse intervalo aí. Certo, deputado estadual. E foi ministro aí nos governos petistas, até depois que a presidente Dilma foi retirada pelo impeachment. Ele ainda foi ministro, inclusive, do Temer. Então essa aí é um pouco da trajetória do governador Helder Barbalho, né? E aqui no Pará, basicamente, nós podemos falar numa polarização política também, na questão estadual, na política em nível estadual. Sim, aqui a polarização é PMDB e PSDB. Houve uma quebra dessa polarização no período que o Partido dos Trabalhadores assumiu o governo do Estado com a Ana Júlia, mas foi só um mandato. A Ana Júlia não conseguiu se reeleger. E o PSDB retornou ao governo com o Jatene, e o Jatene se reelegeu posteriormente e agora não concorreu mais, não poderia concorrer novamente, porque já tinha sido reeleito. E o Helder, disputando o governo do Estado pela 2ª vez, disputou a primeira vez na reeleição do Jatene, perdeu no 2º turno, e concorreu agora e conseguiu lograr êxito. Pois é. A polarização no Pará é assim, PSDB e PMDB. É a disputa nesses 2 campos. Certo. Infelizmente, quando houve a quebra dessa hegemonia, não conseguiu se sustentar. Pois é, o PT aqui, quando tira um mandato com a Ana Júlia, aí o Partido dos Trabalhadores tinham alguns nomes bem atuantes, como o próprio Paulo Rocha, depois também se envolveu no escândalo. Tinha o deputado Zé Geraldo, assim, um excelente deputado também, por muito tempo. A própria Ana Júlia foi uma parlamentar de muita relevância no cenário político paraense. Então, o Partido dos Trabalhadores tinha aí grandes nomes, mas quando a Ana Júlia Carepa ela ganha aí e governa o estado do Pará, o governo se perde. E muitos atribuem a uma aliança com o MDB, com o PMDB na época, mas na minha avaliação se perdeu no meio das vaidades dos próprios grupos petistas da época do governo Ana Júlia. Então, a partir dali, o PT no Pará começou a se esfacelar, começou a se dividir, porque os grupos, o partido era fragmentado, né, nas chamadas tendências, e aí cada tendência queria ser mais importante que a outra, e isso terminou fragmentando o partido, e o Partido dos Trabalhadores começou a definhar no Pará, e hoje se tornou muito, digamos assim, perdeu toda aquela força que existia. Por último, nas eleições 2018, nós assistimos aí o Paulo Rocha como a principal liderança,
que fez um acordo com o Helder Barbalho, mas a nível de capital, região metropolitana, e a nível de, vamos supor aí que o Pará tem 4 grandes regiões: o Nordeste Paraense, que é a região metropolitana de Belém, a região do Tapajós, que é Santarém, Oeste Paraense, o Sudeste Paraense, o Marabá, região de Carajás, né? E o sul do Pará, que é Redenção. Então essas, digamos aí, essas 4 regiões, o Partido dos Trabalhadores meio que teve assim, autonomia em decidir qual candidato iria apoiar. No caso de Marabá, especificamente, que é a realidade que nós conhecemos bem, o PT se alinhou de uma forma inacreditável com o PSDB, certo? Então é uma coisa realmente muito estranha que aconteceu aqui, e isso terminou tirando votos do Helder aqui em Marabá. E vocês podem estar pensando assim, o Salles está falando isso para quê? Só para encher aí a live de assunto? Não, na verdade não é isso. Eu estou colocando esse fator para explicar a que ponto chegou então o estágio do Partido dos Trabalhadores aqui no Pará, e também para dizer e introduzir nosso próximo assunto, que é: se o governador Helder Barbalho não tivesse adotado ou buscado forças também no bolsonarismo, certamente ele não teria sido eleito, ele teria perdido a eleição, porque a máquina pública, ou seja, o governo do estado, estava nas mãos do Simão Jatém, nas mãos do PSDB. Você concorda, Aaron? Foi isso mesmo? A minha impressão tá meio equivocada. Correto. O PT, quando assumiu o governo do estado, ele estava muito fortalecido. Tinha o governo federal e estava assumindo o governo do estado. Ao término do mandato da Ana Júlia, o partido foi muito enfraquecido. O partido foi para um segundo turno contra o Jatene, mas sem perspectiva de ganhar do Jatene. Era esperada a derrota no segundo turno. A Ana Júlia não terminou o primeiro turno em primeiro lugar. Ela terminou o primeiro turno em segundo. Então a chance da Ana Júlia reverter no segundo turno era muito difícil. Então o partido ele sofreu um baque no estado. Para você ter ideia, a Ana Júlia, ela concorreu. Depois, a deputada federal teve uma votação fraquíssima. Na última eleição, ela concorreu por um outro partido, pelo PCdoB, onde centrou força nela e também não conseguiu ser eleita. Essa última eleição, se for observar, quase todos os governadores surfaram sobre essa onda bolsonarista. E aqui no Pará foi diferente. Aqui no Pará, na realidade, todos os 2 candidatos tentaram surfar nessa onda bolsonarista. O Bolsonaro foi para o segundo turno com uma chance muito grande de ganhar. Era muito difícil tirar aquele segundo turno do Bolsonaro. E o governador nenhum quis ir de frente e contra o Bolsonaro. No segundo turno, foi todo mundo do lado do Bolsonaro. O PT do estado do Pará, ao meu ver, a executiva estadual definiu para apoiar o Helder no segundo turno, né? Ao meu ver, foi correto esse posicionamento, tendo em vista que não teria como o PT se alinhar ao PSDB e, queira ou não queira, ainda quem mantinha um diálogo com o PT era o PMDB, era o Helder. Então, diante disso, eu acho que foi uma atitude correta. Era impossível de apoiar o PSDB. E diante dessa onda bolsonarista, todo mundo correu para o Bolsonaro. Certo. Ok, né? Bom, o Fernandes tem uma pergunta aqui, e essa pergunta termina aqui ajudando a gente a trazer um pouco mais do contexto. Ele pergunta assim: há impeachment instaurado no Rio de Janeiro contra o governador Wilson Witzel. Aqui no Pará, havia base jurídica e política para a instauração de um processo correlato ao Rio de Janeiro? Porque o motivo da nossa transmissão também é
com relação à operação que a Polícia Federal fez no Palácio dos Despachos contra o governador Helder Barbalho, em razão de uma compra que ele fez de respiradores para combater a Covid-19, essa compra deu muito errada e, obviamente, o presidente da República já havia dito que faria essas operações com a polícia. Ele está tratando a Polícia Federal como se fosse dele agora, né? E aí aconteceu uma coisa semelhante no Rio, só que o Rio, eu não sei como foi que o Wilson Witzel conseguiu fazer, mas ele hoje não tem base política nenhuma. Ele foi de 60-0, todos os deputados votaram para a abertura do processo de impeachment. Parece que 6 secretários abandonaram o governador, então ele está moribundo no governo do estado do Rio. Complicada a situação dele, que não é o caso do Pará. Nós temos que mostrar, que lembrar, Fernandes, que no Pará o governador Helder Barbalho ele tem ampla maioria na ALEPA, na Assembleia Legislativa Paraense. Então, na minha opinião, no meu modo de ver, essa possibilidade não ocorre aqui. E você, Aran, o que você acha? O Witzel, ele faz um governo muito ruim. Ele faz um governo muito ruim no Rio de Janeiro. Ele já perdeu a base de apoio na Assembleia Legislativa. Ele é aquela figura meio louca que deu para perceber desde o início do governo. Aquele episódio dele, quando mataram aquele cara que tinha feito reféns em um ônibus coletivo, ele saiu daquele helicóptero pulando, comemorando, e ele se demonstrou ser um cara muito louco. E faz um governo desastroso. Foram 69 votos e uma abstenção também. Foram 69 votos a favor do início do processo e uma abstenção. Eu acho muito difícil ele fugir. Essa votação já é um sinal de direcionamento que a Assembleia vai tomar. Um sinal de direcionamento. Aqui no Pará, o Helder tem um apoio ainda, tem uma base no governo ainda forte. O apoio popular do Helder, eu acho que não está desgastado como o apoio popular do Witzel. No caso do Witzel, existem elementos, eles têm mais força para se encampar um impeachment. Em virtude do apoio popular, que ele já perdeu bastante, do apoio da base e dos elementos do processo que no Rio, apesar de não ter lido o processo, mas o que a gente acompanha, são mais robustos, né? Correto, eu também avalio assim. O Witzel lá, ele não tem volta, né? A situação dele é muito complicada. Aqui a situação é bem diferente, até porque o próprio governador, ele, assim, quando a situação realmente estourou e que foi muito grave, que foi assim, obviamente o Pará ainda vive um pico de Covid-19 muito forte, mas digamos que estava bem no auge, estava bem noticiado, estava bem em voga a questão da Covid-19. Eu lembro que o Flávio Dino, para conseguir a compra dos respiradores para o Maranhão, teve que fazer todo uma reviravolta para que o Bolsonaro não segurasse por lá, porque ele também não gosta do Flávio Dino. Então, teve que também desviar para que não passasse nos Estados Unidos, porque o Trump estava segurando por lá toda a carga de respiradores que passasse. Então, os governadores dos estados, e aí não só o Helder Barbalho, mas todos, enfrentam aí grande dificuldade com o governo Bolsonaro. Esse governo que ele trabalha muito na base do espetáculo, fomentando crises e criando fatos, fatos, né? Não seria fatos, seria o quê? Factoides, para alimentar aí os seus defensores, os defensores da sua seita, né? Então o Helder passou também por essa dificuldade e ele tomou
providências para que o dinheiro público fosse ressarcido, na verdade, porque o Ministério Público estava em cima. E nós também publicamos aqui, quando o Helder pede para a Assembleia Legislativa votar o estado de emergência, nós no Voz do Pará fizemos aqui uma publicação colocando a nossa preocupação com relação a isso, porque é um tipo de situação muito propícia para o desvio de dinheiro público. E o Pará é um estado muito sofrido, certo? Então, o Pará é um estado muito rico, deveria estar num nível econômico muito respeitado, mas infelizmente não é assim. A desigualdade social aqui é uma das maiores do país. É um país que de cobre, ouro, carne bovina, soja, enfim, o Pará exporta muito. Claro que são produtos aí primários, chamadas commodities, mas o estado tem uma riqueza muito grande, né? Então, Fernandes, é isso. Eu espero que você tenha ficado satisfeito com a resposta. E aí nós agradecemos aí pela sua participação. Ok, né? Então, a gente pode passar, então, para o nosso próximo tópico aqui, quando realmente começou a guerra? Pode ser, pode ser. Então vamos colocar aqui o vídeo, digamos assim, que é o principal, quando realmente o Helder começa a confrontar, né? Quando começa o confronto entre o Helder e o Bolsonaro. Vamos ver aqui esse vídeo. Tudo bem, pessoal? Eu tenho me posicionado durante todos esses dias a favor da necessidade de construirmos um equilíbrio gerando desenvolvimento sustentável para o nosso Estado, assegurando que as leis sejam cumpridas, o combate ao desmatamento ilegal seja algo permanente em nosso território. É fato que o desmatamento tem aumentado na Amazônia e o Pará não é diferente. Isso me preocupa. Me preocupa porque nós temos como vocação a floresta e como vocação também as atividades do agronegócio. E isto gera muito emprego no nosso estado. No momento em que transmitimos a mensagem para o mercado internacional de que nós não estamos preocupados em compatibilizar o desenvolvimento com a sustentabilidade, o agronegócio com a preservação ambiental, isto pode nos trazer severos problemas. Problemas de restrições econômicas, de embargos internacionais, que seguramente estarão prejudicando com que aqueles que produzem no nosso estado possam exportar os seus produtos. Isso não é bom para a marca do Pará. Isto não é bom para quem deseja construir mercado, abrir fronteiras e, acima de tudo, trazer desenvolvimento. Eu continuarei trabalhando dessa forma, buscando compatibilizar a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento e, acima de tudo, cuidar das pessoas, gerando emprego. Bom, então é isso. O Helder pode ter os defeitos dele, mas ele está realmente muito ligado com essa agenda ambiental, certo? Então, nós percebemos aí que a partir dos anos 90, com a época 92, chamada Cúpula da Terra, o mundo começou a discutir uma redução de gases de efeito estufa e adotar reflorestamento e uma série de medidas para mitigar os impactos ambientais, para trabalhar as questões mais sustentáveis. Você está ouvindo bem, Eran? Está um pouco baixo. Né? Deixa eu olhar aqui se eu consigo melhorar. Mas enfim, né? E embora isso esteja ocorrendo, embora tudo esteja ocorrendo, não é de se negar que o Helder ele muito ligado, porque na verdade o estado do Pará ele recebe aí ele é beneficiário do Fundo Amazônia, e uma postura que vá contra a preservação e a conservação ambiental, contra o desenvolvimento sustentável, significa exatamente uma retaliação por parte dos países financiadores do Fundo Amazônia. Então o Fundo Amazônia é um fundo onde países principalmente da Europa, destinam recursos para os países amazônicos, para os países onde existe a floresta amazônica, certo? E o estado do Pará, como fica nessa região, ele é beneficiário, então, digamos, é uma receita a mais que entra para o estado, que é utilizado exatamente para a conservação, preservação e manutenção dos recursos naturais das florestas. Ademais, nós sabemos que
se nós não cuidarmos do meio ambiente, se nós devastarmos, será impossível produzir qualquer coisa em qualquer lugar, certo? Então, os agentes polinizadores, como as abelhas, por exemplo, ou os morcegos, os vários animais que fazem dispersões de sementes, por exemplo, ou a própria floresta, quando regula o clima, certo? Então, todos esses elementos eles são essenciais para que se produza soja, se produza gado, se produza leite, enfim. Não existe, para resumir a história, não existe produção econômica sem proteção e conservações ambientais, né? Então não existe isso. E esse governo, ele vai exatamente à revelia dessa realidade, à revelia da agenda ambiental global, à revelia das necessidades que a natureza tem de se recompor, de se regenerar, e ele leva tudo para um lado econômico, que nem é econômico, na verdade, eu não sei nem descrever. Como é que você colocaria essa postura do governo Bolsonaro com relação à questão ambiental, que foi, digamos assim, o objeto que desencadeou essa briga entre Helder e Bolsonaro? De fato, foi aí que surgiu esse conflito dos dois. Eu queria ressaltar alguns aspectos da origem política de cada um, da origem política do Helder e da origem política do Bolsonaro. O Helder, pelo fato de ser filho do Jader Barbalho, teve o seu pai como seu principal mentor político, seu principal mentor intelectual. Isso é inegável. E o Jader vem daquela que eu já disse lá atrás. Ele vem do movimento estudantil, ele, na época da ditadura, era vereador em Belém, se posicionou contra a ditadura, combateu a ditadura. O Bolsonaro já vem de uma outra origem, vem de família de imigrantes alemães e italianos. O Bolsonaro teve uma formação militar. O Bolsonaro defendeu a ditadura abertamente. O Helder é filho de pai paraense, os avós são paraenses. Então existe uma origem, uma escola política diferente na formação dessas duas figuras. A questão do avanço no ano de 2019, do desmatamento das queimadas, foi um estopim. Para se ter ideia, em 2019 teve um avanço de 85,3% no desmatamento, em 2019, em relação ao ano de 2017. Qual é a política do governo Bolsonaro? É o negacionismo. É dizer que não houve aumento, que já tinha esse desmatamento em anos anteriores. É negar. Foi esse discurso utilizado pelo Bolsonaro. E naquele momento o Helder se posicionou de enfrentamento, de combatente do desmatamento. Pelo menos esse foi o discurso. E aí deu para se perceber nitidamente que teve uma ruptura. O Bolsonaro chegou a visitar o Pará. Eu não me lembro se já foi antes ou depois. Eu acho que foi no início do governo do Helder. E depois daí teve esse episódio do avanço, do desmatamento, e já teve esse conflito. Assim, o governo Bolsonaro é um governo que atua sobre frases de efeito. É aquele governo que atua sobre frases de efeito, ele sempre gera o caos, sempre gera o conflito. E naquele momento é impossível o Helder ter um posicionamento diferente. Seria isso. Foi exatamente em agosto de 2019 esse conflito, né? Bom, então assim, é bom a gente colocar que esse governo, ele é tão estranho que agora, essa semana, o vice-presidente Hamilton Mourão veio aqui porque ele coordena a operação chamada Verde Brasil 2, que é uma operação de combate ao desmatamento, certo? Então, antes do governo Bolsonaro, existia aí algumas instituições muito envolvidas no combate ao desmatamento, como
o próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o IBAMA, o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes de Proteção da Biodiversidade, que atua mais nas áreas de preservação ambiental. Além disso, o Brasil tem uma dinâmica de preservação muito interessante, e é essa que realmente está provada que funciona, que são as terras indígenas, as chamadas TIs. As terras indígenas realmente preservam o meio ambiente, porque as populações indígenas, elas exploram a natureza de uma maneira muito harmônica, muito sustentável. Então, essa dinâmica da Amazônia é ela que o Helder está evocando nesse último vídeo que nós vimos aí, sobre a questão da desenvolvimento com sustentabilidade, e que os povos, as lideranças europeias, né, os europeus estão sempre tentando colocar na cabeça dos brasileiros que é preciso defender esse modelo mais sustentável, que é preciso nós pegarmos as áreas que já utilizamos, as chamadas áreas de corte raso, as áreas desmatadas que já estão sendo usadas para produção agrícola, produção agropecuária, ou enfim, para qualquer tipo de produção, e, digamos assim, melhorar a produtividade, ou seja, otimizar o uso dessas áreas, otimizar o uso da terra, digamos assim, para que não seja necessário abrir mais áreas verdes, ou para que não seja necessário diminuir as terras indígenas, ou avançar sobre as áreas de proteção ambiental, as unidades de conservação ambiental, né? Então, esta dinâmica que Bolsonaro vai confrontar, e ele vai colocar as Forças Armadas e inclusive o próprio Hamilton Mourão para coordenar essas operações. Só que o que ocorre? Hoje, se nós pararmos essa transmissão, se você que está assistindo aí agora ou depois parar a transmissão e ir fazer uma pesquisa, você vai ver que o Brasil, ele carrega um título nefasto, que é de desmatador de áreas virgens, de floresta virgem em 2020, né? Então o Brasil hoje é o país que mais desmatou áreas naturais originárias com floresta original. Ronildo. Oi. Um outro aspecto importante para observar, o governo Bolsonaro ele trabalha sempre com a lógica de desqualificar instituições. Por exemplo, o INPE. O INPE ele foi massacrado. Desde 2019 ele foi massacrado. Qual é a ideia? Qual é o princípio que eles usam? De derrubar, de acabar com a reputação do órgão ou de uma pessoa. A partir do momento que aquela reputação é destruída, o que aquele órgão fala, divulga, ou o que aquela pessoa divulga, não tem mais efeito na sociedade, porque a reputação já foi destruída. Esse é um princípio que eles usam. Desde o início, o Bolsonaro sempre atacou o INPE, né? Que é um instituto reconhecido mundialmente com serviço exemplar. E a primeira coisa que ele fez foi desqualificar o trabalho do INPE. Essa é uma estratégia. Eu destruo a tua reputação, que aí, com o passar do tempo, o que tu fala já não produz tanto efeito. Esse governo realmente é obscurantista, né? Então, o que eu gostaria de enfatizar é o seguinte: nós tínhamos aí várias instituições respeitadas, como o Heran acabou de colocar, tínhamos o INPE, o IBAMA, o ICMBio e uma série de secretarias estaduais e municipais de meio ambiente e até de agricultura, que trabalhavam já com uma outra dinâmica de preservação e conservação. Claro que sempre vai haver essa luta entre quem quer mais terra para plantar, quem quer gastar menos dinheiro para produzir mais, né? Que a gente chama de produção ostensiva, um modelo sempre combatido nos últimos anos na Amazônia. Mas, enfim, o fato de se colocar as Forças Armadas para tomar conta do desmatamento não está funcionando. Então nós precisamos enfatizar isso. Antes o IBAMA, o INPE e as outras instituições atuavam efetivamente e combatiam e coibiam o desmatamento ilegal, e o Brasil não era notícia como um país recordista de desmatamento. E hoje é bom nós colocarmos que isso na mão das Forças Armadas não está resolvendo nada, muito pelo contrário, tá? Então se está havendo gasto de dinheiro público
para promover essas operações de combate ao desmatamento. Os dados mostram, e qualquer um pode pesquisar, que o Brasil hoje é campeão de desmatamento, e isso é uma coisa horrível. Então a política do governo Bolsonaro realmente é de um ministro do meio ambiente que não gosta do meio ambiente, de um ministro da educação mal educado, né? De um ministro da economia que ele quer acabar com o serviço público, e ele chama o brasileiro de bomba. Ele fala assim: vamos colocar bomba, vamos colocar granada no bolso do inimigo. Então ele enxerga o povo brasileiro, o Paulo Guedes, como adversário, certo? Então, onde chegamos, Heran, com esse governo? Onde vamos chegar? Tem um outro episódio que, na minha opinião, cresce essa crise entre o Bolsonaro e o Helder, entre o Bolsonaro e os governadores em geral. Não sei se tu lembra do episódio a respeito do preço do combustível. Ele falava em os governadores tirar o ICMS na cobrança do combustível. O Estado, são 3 impostos que é de competência do Estado. É o IPVA, o ITCMD e o ICMS. O IPVA todo mundo conhece, e o ICMS é esse que é cobrado sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestaduais e intermunicipais, e também de comunicação. O ITCMD é aquele cobrado sobre a transmissão de bens imóveis, se tratando de transferência em caso de causa-morte. Quando a pessoa morre, a transferência ou doação tem o ITCMD, que é um imposto também de competência do Estado. Quando ele colocou aquilo, cara, ele fez aquilo para a plateia, colocou os governadores em situação chata, né? Fez aquilo para fazer showzinho para a plateia. Ele disse que pediu, ele fez aquela jogadinha para os governadores tirar o ICMS do preço do combustível, e assim cairia o preço na bomba. É importante a gente frisar que aquilo ali foi uma coisa assim, uma desonestidade absurda. O ICMS é uma das principais fontes de arrecadação dos estados. O ICMS cobrado sobre o combustível, geraria um impacto na arrecadação do estado absurda. Vamos pensar, o ICMS é para o Estado o que o imposto de renda é para a União, entendeu? Seria mais ou menos isso, a União perdeu o imposto de renda. Olha o desastre que seria na arrecadação da União, nas contas da União. Então, quando ele fez aquilo ali foi uma desonestidade absurda. A partir dali, deu para perceber que o Bolsonaro não tinha nem intuito de criar uma harmonia entre os entes federativos. Aquilo ali foi um absurdo. Ok. Só para você ter ideia de um dado, os estados, em 2019, arrecadaram 509 bilhões com ICMS. Os estados arrecadaram 509 bilhões com ICMS. Imagina quanto isso é importante para o Estado. No ano de 2009, teve um aumento na arrecadação do ICMS de 5, alguma coisa. Teve um aumento na arrecadação do ICMS. O ICMS sobre o combustível, ele é imprescindível para o Estado. Então aí eu acho que nesse momento dava para se ver que não existia qualquer possibilidade de uma relação realmente harmoniosa entre os entes federativos. Ok, vou colocar aqui exatamente a matéria que nós publicamos do exato momento quando o conflito começa, né? Então nós publicamos aqui no Voz do Pará, depois vocês podem ir lá pesquisar por esse título: Helder Barbalho entra em fogo cruzado com Bolsonaro, né? Então a matéria vai dizer aqui que a economia paraense vive em frangalhos por causa, da questão da Lei Candir.
né, que impõe aí um prejuízo, uma perda enorme aos países que são exportadores de matérias-primas, aos países não, aos estados. Os estados perdem muito recurso. E aí foi uma resposta que o Helder deu também, quando o Bolsonaro propôs a isenção de ICMS dos combustíveis, foi que ele desonerasse o Estado com a questão dos impostos que o Estado deixa de arrecadar com subsídios às exportações, que isso também ia ferrar com a União, né? Então, basicamente foi esse exato momento. Nós publicamos no dia 17 de agosto de 2019. E aí o texto vai dizer que o Pará é rico em recursos naturais, em cultura, e paga a União para ser pobre, né? Então, esse aqui foi um dos nossos textos mais acessados na época. E a contradição humilha a população paraense, que quando nós vamos olhar aqui os dados sociais, eles são realmente horríveis. E aí nesta publicação nós temos aqui ainda o Ricardo Galvão, que tinha sido demitido pelo governo, que questionou os dados do INPE. Então o governo fazia aqui um desmonte já da questão ambiental e de certa forma da questão econômica do estado do Pará. Ele começava a solapar, né? E as represálias dos países que são clientes do Brasil, que importam produtos brasileiros, foi imediato. Então a Alemanha reagiu, nós até noticiamos aqui, né? A Alemanha, que destinava verba ao Fundo Amazônia, ela então ameaçou tirar a contribuição dela, e aí o Bolsonaro mandou os alemães reflorestarem a área deles, e a Alemanha rebateu, mostrando que ela já tinha reflorestado. E ocorreu obviamente aí todo um conflito, né? Então esse aqui foi o estupim. Depois, se vocês pesquisarem aqui no site Voz do Pará, Helder Bolsonaro, vocês vão ter toda aqui uma série de matérias onde nós narramos o conflito aqui, né? Bolsonaro ataca Helder Barbalho, quando o presidente criticou as medidas do governador contra o combate ao coronavírus. Bolsonaro ataca Helder Revida, né? Então o governador do Pará disse que não vai esperar decisões do governo federal, porque na verdade o Bolsonaro nunca quis combater o coronavírus, e os governadores, o Helder foi um deles, começaram então a agir sozinhos aí por conta, e talvez tenha salvo, talvez não, com certeza salvaram milhares de vidas, né? E aí o Bolsonaro insistiu nos ataques ao Helder Barbalho, e o governador gravou uma coletiva de imprensa e ele disse: não vamos recuar, afirma governadores. Então se formou, na verdade, o Bolsonaro conseguiu juntar os governadores. Apenas me parece que 2 governadores não ficaram unidos aí contra o Covid. Um foi do Distrito Federal, o outro foi o Ronaldo Caiado, que depois ainda se dispôs com o Bolsonaro, né? Então aí depois nós publicamos em Guerra Aberta, Helder Barbalho proíbe manifestações articuladas pelo Gabinete do Ódio no Pará. Então o Helder passou a combater sistematicamente as manifestações do Gabinete do Ódio, as carreatas da morte, ou seja, os atos bolsonaristas, ele passou a combater, né? E obviamente o Bolsonaro, ele mirou aí o Witzel, o Dória e o Helder Barbalho, né? Agora, Eran, eu vou fazer uma pergunta para você. Deixa eu voltar para cá. Então, gente, depois vocês podem ir lá, vir aqui no site Voz do Pará, pesquisem com a chave Helder Bolsonaro e vocês vão ter acesso aí a tudo isso que a gente está tratando aqui, né? Então, Eran, quero te perguntar o seguinte: o Bolsonaro atacou o Witzel porque se dispuseram a entrar em conflito. O Witzel era um potencial rival do Bolsonaro pelo seu perfil de extrema direita, né? O Bolsonaro também ataca frequentemente o governador Flávio Dino, porque
Mas a esquerda, o Flávio Dino, hoje seria um nome de consenso que podem assim juntar as forças políticas em torno de si, ou pode ser um vice-presidente de luxo, digamos assim, de uma chapa mais do lado progressista, né? O Dória, por hoje presidir o maior colégio eleitoral do Brasil, que é o estado de São Paulo, digamos, também é um forte candidato, digamos, à disputa eleitoral contra Jair Bolsonaro. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o Helder Barbalho, ele se encaixaria também nessa questão de se colocar de repente como alguém que, não estando tão à direita nem tão à esquerda, mas estando bem mais ao centro, possa então, e sendo comunicador, né, possa então ser aí um possível concorrente do Bolsonaro para 2022, ainda que de repente não como cabeça de chapa, mas como vice, e por isso o Bolsonaro ocupa tempo em desgastá-lo? Eu comentava-se muito nos bastidores da própria intenção do Helder de se posicionar a nível nacional, uma futura candidatura a presidente. Eu acredito que era possível, pelo menos, diante do posicionamento das instituições, hoje eu já tenho minha dúvida. Como que as instituições vão se comportar? Por quê? O que se mostrou, que queira ou não, o Bolsonaro tem poder sobre a Polícia Federal. E a Polícia Federal é primordial numa investigação, tipo essa investigação que foi feita com a autorização do ministro do STJ. A Polícia Federal tem um papel importante. E se percebeu que desde lá do Witzel, ele está com poder na Polícia Federal. Então, o trabalho para destruir a imagem dele, o trabalho para ser ceifado qualquer possibilidade de ele ser um concorrente a nível nacional, está sendo feito. Olha, eu não olhei o inquérito, as notícias que a gente tem são as notícias da internet, mas essa operação da Polícia Federal, ela é incomum. Por quê? Quando vai ocorrer uma busca e apreensão, uma operação dessa de busca e apreensão, geralmente se leva 3 meses. É uma média que se tem de 3 meses. Foi muito rápido. Desde lá do Witzel até aqui no caso do Helder Barbalho. Então isso me acendeu um sinal de alerta. Que ele pode realmente ter o controle sobre a Polícia Federal. E de repente a Polícia Federal se torne uma polícia política. O que é horrível para a Polícia Federal, o que é horrível para a democracia, o que é horrível para as instituições. Então, a partir daquela operação, eu passei a ter uma visão mais diferente. E, pelo que eu percebi, a ideia vai ser destruir a imagem de qualquer possível concorrente, destruir qualquer pessoa que tenha o interesse de concorrer a nível nacional. Não sei quais os elementos que tinham nesse inquérito da polícia, nesse inquérito. Não tem como eu afirmar que é um inquérito totalmente sem pé e cabeça, mas é algo estranho, algo incomum. Não se vê na Polícia Federal uma coisa com tamanha velocidade. E algo que chama a atenção é de deputados da base governista, semanas atrás, já estarem anunciando possíveis operações da polícia contra governadores. Isso aí que deixa a gente com um olhar mais atento de que a Polícia Federal pode estar agindo como uma polícia política. Aí algumas pessoas podem falar: mas teve uma autorização do STJ, de um ministro do STJ. Isso não quer dizer muita coisa, ter tido a autorização do ministro do STJ. Esse judiciário que nós temos hoje é o mesmo judiciário que tempo atrás apoiou a ditadura militar. Então isso não é parâmetro para a gente dizer que houve realmente o devido processo legal para se efetuar.
essa busca e apreensão. Foi muito rápido. A gente se preocupa, porque se as instituições, por exemplo, a Polícia Federal, começar a agir assim, é a destruição da Polícia Federal como um todo. É a destruição das instituições. Deputado da base sabendo de operações sigilosas, operações de investigação da polícia. Deputado da base já tendo informação antecipadamente, é o fim. Isso não pode. Ok, antes da gente encerrar, que acho que a nossa pauta nós conseguimos cumpri-la com sucesso, só ler aqui os comentários do Fernandes. Ele colocou: essas incursões da Polícia Federal efetivam um direcionamento do governo Bolsonaro aos governadores que não se alinharem à política desastrosa do Planalto, em que pesa as questões ambientais, de saúde, entre outras. Então, aí o Fernandes coloca: o ICMBio hoje é o Instituto de Caserna, colocando que o ICMBio foi sequestrado pelo Exército. O Exército também sequestrou aí o Ministério da Saúde. Temos o Ministro da Saúde que não é médico. Temos o Ministro da Educação que não tem educação. O Brasil entrou numa espiral e realmente a situação é sofrível, certo? Bom, amigos, eu acho que nós poderíamos estender essa conversa muito boa, muito prazerosa, muito instrutiva aqui com o nosso jurista Eran Solon, mas a nossa live já está bastante grande, então eu vou só pedir para que ele faça as considerações aí. E Eran, eu espero que você volte mais vezes aqui para que a gente possa retomar temas como esse ou outros temas também que você de repente possa propor. Desde já agradeço, deixa um abraço aí, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Eu já tinha me feito o convite algumas vezes, ainda não tinha participado. Eu acompanho o portal Voz do Pará desde o surgimento, tem um pouco mais de um ano, né, Munil? Eu também acompanho o canal novo, acompanho diariamente e fico feliz em ver o trabalho que vocês realizam. São temas extremamente relevantes, não é um debate apenas de ataque, mas sim tenta trazer conteúdo. Eu fico honrado de ter participado desse debate e estou à disposição para qualquer momento a gente debater sobre outros temas de tamanha relevância. Valeu, eu fico muito agradecido e fico muito grato mesmo, porque realmente, Eran, você nos acompanha, porque apesar de nós estarmos aqui engatinhando e aí nossas transmissões têm muitos problemas técnicos, hoje inclusive eu passei mais ou menos umas 2 horas tentando aqui dar uma calibrada no equipamento para que a gente conseguisse uma coisa com mais qualidade. Nossos temas são realmente assim, às vezes não dá tempo de maturar muito a discussão, mas nós vamos fazendo e nós entendemos que pelo menos pautar aquilo que realmente é relevante, só isso já faz uma diferença enorme para as pessoas, né? Então, às vezes a gente traz dados, às vezes os dados são chatos, tudo, mas eles são extremamente necessários para que a gente possa entender a complexidade da realidade, seja ela política, cultural, social, econômica, enfim, né? Mas então é isso, deixa um abraço, fico muito agradecido mesmo por você acompanhar o canal. Peço a todos aí que acompanhem, que se inscrevam no canal, que leiam lá o vozdospará.com.br, que divulguem o nosso trabalho. Valeu? Então, muito obrigado, pessoal. Tenham uma boa noite. Era um abração, muito obrigado aí. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu, Ronildo. Valeu, obrigado. Tchau.